Nessa edição especial você vai ouvir tudo o que gerou informação, opinião, variedades e entretenimento em 2021. O que é que a gente pode esperar do ano novo, além de uma eleição presidencial caótica no Brasil e de um mundo arrasado pós-pandemia? Mas claro, terão também mensagens de boas festas e de otimismo durante essa edição, a você que nos acompanhou durante todo este ano sofrido. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, o último dessa temporada. Dizem até que com panetone fica uma delícia. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o último podcast cafezinho do ano. Hoje é sábado, 25 de dezembro de 2021, também conhecido como Dia de Natal. E estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn e outras 6 plataformas de streaming de áudio. Desde já eu agradeço a você que me ouviu em todos os 23 episódios que colocamos no ar este ano pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Diferente dos outros, neste episódio não falaremos do que aconteceu na semana, mas sim daquilo que aconteceu durante todo o ano. Essa é a nossa retrospectiva 2021. E por que justamente no Natal? Coincidência, já que este também é o último sábado do ano. Se bem que ano passado eu também fiz a retrospectiva no YouTube num dia de Natal. O assunto que mais dominou nossas vidas neste ano foi de novo o coronavírus. Não teve jeito. Os casos e mortes no Brasil e no mundo aumentaram assustadoramente. Mas também nesse ano teve o início da vacinação, que nos permitiu sair aos poucos de algumas restrições que a pandemia nos obrigou a seguir. Ainda que o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores tenham feito tudo o que lhes foi possível para que nós não recebêssemos a vacina. Como qualquer outra coisa no Brasil, a vacina virou pretexto de uma briga eleitoral com um ano de antecedência. Os de direita sendo contra, e todos aqueles a favor sendo taxados de esquerdistas, e o povo no meio ainda morrendo. Uma CPI foi aberta pelo Senado em abril depois que vieram à tona diversos casos de pessoas morrendo sem cilindros de oxigênio e sem fôlego em hospitais do Amazonas. Foram mais de 6 meses de reuniões, discussões, acusações e especulações, até que foi aprovado o relatório feito pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, indiciando Bolsonaro e outras dezenas de pessoas. A primeira parte da nossa retrospectiva começa justamente com um compilado de tudo sobre a CPI que virou pauta aqui no podcast Cafezinho. E já te adianto, foi muita coisa. A médica Maíra Pinheiro, de 54 anos, também conhecida como Capitã Cloroquina, foi vacinada nesta segunda-feira contra a Covid-19. Ela, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca em Brasília. O que causou estranheza nessa notícia é que Maíra é uma das defensoras do tratamento precoce, que inclui, dentre outros medicamentos para o combate ao coronavírus, a tal da cloroquina. Defendeu inclusive em seu depoimento à CPI da Covid no Senado no mês passado. Mas, ao mesmo tempo, foi contra a teoria da imunidade de rebanho, onde a maioria da população tinha que se contaminar para criar imunidade à doença, e favorável à vacinação. Nada contra ela tomar a vacina. Aliás, tem que tomar mesmo, todo mundo tem que tomar. Mas a meu ver foi algo completamente contraditório. Não sei pra você aí que tá me ouvindo. Por que não dizer logo que o tratamento precoce também não funciona?
O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, resolveu incluir na última quarta mais 9 pessoas na lista de investigados. Para o relator, existem indícios suficientes que comprovem que essas pessoas cometeram crimes. São elas: o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o deputado federal Osmar Terra, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Megrades, o representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, os coronéis Elcio Bruno de Almeida e Marcelo Bento Pires, o policial Luiz Dominguete, que diz ser representante da Davat, a fiscal de contratos do Ministério da Saúde, Regina Célia, e acreditem, até o empresário Luciano Hang, conhecido como o velho da Havan. A CPI da Covid no Senado Federal apresentou na última terça-feira um bate-boca que você não vê nem nos piores programas de baixaria da TV aberta brasileira. Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, foi prestar depoimento e, após ouvir algumas acusações feitas pela senadora Simone Tebet de que estaria passando pano para o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou chamando ela de descontrolada. A partir daí começou a gritaria. Um chamando o outro de descontrolado, de moleque, de machista, pedido de ordem aqui, pedido de ordem ali. Resultado: a sessão foi interrompida, o tal do Wagner, que tinha ido como testemunha, agora passou a ser investigado e teve de pedir desculpas horas depois pelo Twitter. Eu vi o vídeo da discussão mais de uma vez e não dá pra tirar outra conclusão a não ser essa. Todo mundo lá dentro tava descontrolado. Teve um aumento do Renan Calheiros aumentando o tom de voz, do Omar Aziz, do próprio Wagner tentando se defender atacando os senadores, daquele Otto Alencar entrando no meio chamando o cara de moleque, da Simone Tebet não diminuindo o tom de voz em momento algum. Ou seja, foi muito discurso, pouca ação e uma completa desmoralização. Igual a cena do Queiroga dando o dedo pro povo em Nova York, não combina com o cargo de senador, deputado ou mesmo presidente ficar dando grito nem chilique. E antes que comecem a me encher o saco, eu tô falando de todos os senadores. Vocês querem respeito do povo como? Se comportando como moleques, desse jeito. Cadê a compostura que o cargo exige, que vocês tanto exigem de nós? Ainda mais tratando de um tema tão sério como a investigação de todos os crimes cometidos na pandemia pelo governo federal e até por alguns governadores. Sabe aquela série que você vê a primeira temporada, gosta e ela é renovada? Aí na segunda temporada parece que os roteiristas estão com preguiça de continuar e escrevem qualquer merda só pela audiência e o sentido daquela história que você tanto gostou se perde? Foi o que aconteceu com a CPI da Covid. Começou bem, prometendo muito, mas agora se perdeu em seu objetivo. E os roteiristas parecem que estão escrevendo qualquer coisa só pra estar na mídia. E eu já vou logo dando um alerta de spoiler, hein? Continuando desse jeito, vai acabar igual às outras temporadas da CPI que já tiveram no Brasil e vai ser somente uma pilha de papel que não vai dar em porcaria nenhuma. O empresário Luciano Hang, mais conhecido como o velho da Havan, prestou depoimento na última quarta-feira à CPI da Covid no Senado Federal. Segundo os senadores da comissão, o Luciano foi um dos financiadores de blogueiros que disseminaram notícias falsas a respeito da pandemia, especialmente sobre tratamentos ineficazes contra a Covid-19 como o famoso kit Covid, que incluía, dentre outros medicamentos, a tal da hidroxicloroquina. Hang disse que não é negacionista, mesmo tendo postado diversos vídeos que contradizem e que ainda se encontram disponíveis em suas redes sociais. Ele também foi questionado pelos senadores sobre a causa da morte de sua mãe, Dona Regina, ocorrida em fevereiro deste ano enquanto ela esteve internada num dos hospitais controlados pela operadora Prevent Senior em São Paulo.
A Prevent Senior é investigada pela CPI por ter omitido óbitos de pacientes por Covid-19 e até por ter usado o tal do kit Covid em alguns deles sem seu consentimento, levando muitos à morte. Sobre esse caso em específico, Hang disse que quando recebeu o atestado de óbito, estranhou o fato de não constar a Covid como causa da morte de sua mãe, que tinha 82 anos, e questionou a operadora, recebendo dela um segundo documento, este sim mencionando a doença. Aos senadores, o empresário também disse que pode ter ocorrido um erro por parte do plantonista no momento do preenchimento do prontuário médico. Mesmo com alguns momentos de tensão, muito puxado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em seus questionamentos, e pelos senadores bolsonaristas pelo seu puxa-saquismo ao presidente, o depoimento de Luciano Hang foi mais tranquilo comparado com outros dias. Por que é que eu digo isso? O empresário adotou um tom de voz tranquilo para responder os questionamentos, e durante uma discussão que teve entre o senador Rogério Carvalho e um de seus advogados, que acabou levando à interrupção da sessão por alguns minutos, ele e o próprio Renan Calheiros até se cumprimentaram. Ao final da sessão, Hang ainda usou um tom moderador, com um discurso de união e respeito. Seria elogiável se menos de meia hora depois ele não fosse em direção à imprensa, rodeado de senadores da base governista, ler um comunicado que depois foi divulgado em suas redes sociais e que também está na íntegra em nosso site, dizendo que foi perseguido e humilhado pelos senadores da CPI. Há uma expectativa de que o relatório final da CPI da Covid seja finalmente apresentado já no dia 20 desse mês. Ou seja, o depoimento de Luciano Hang já pode ser considerado um dos últimos episódios dessa série. Depois de mais de 5 meses nos holofotes, a CPI da Covid no Senado está chegando aos seus últimos capítulos. Na quinta-feira, os senadores ouviram os 2 últimos depoentes da comissão. Dentre eles estão o advogado Tadeu Frederico de Andrade, que foi atendido pela operadora Prevent Senior quando contraiu a Covid-19. Segundo Tadeu, enquanto esteve entubado, os médicos insistiram para que seus familiares desligassem os aparelhos que o mantinham vivo, e até usaram o prontuário médico de outra pessoa, uma senhora de 75 anos com marca-passo, para dizer que seu estado de saúde era irreversível e que precisaria de tratamento paliativo. Detalhe: Tadeu tem 65 anos e não tem nenhum problema cardíaco. O tratamento paliativo é oferecido a um paciente quando seu estado de saúde é considerado irreversível ou incurável. No entanto, a família do advogado acusou a operadora de querer adotar nele esse tratamento para economizar custos e até encaminhou essa denúncia ao Ministério Público de São Paulo. Os documentos enviados ao MP mostraram que a operadora sugeriu a suspensão de vários procedimentos médicos complementares, como sessões de hemodiálise, aplicação de medicação intravenosa e até que, se o paciente tivesse uma parada cardiorrespiratória, os médicos não fizessem nenhuma manobra de reanimação. A Prevent Senior já afirmou que não toma decisões com base em custos e que, nesse caso, sempre acatou a vontade dos familiares para cuidar do paciente. Contando com a sessão dessa quinta, foram 64 sessões de coleta de depoimentos desde a abertura da CPI em abril deste ano. Com a intenção de investigar as omissões de ações do governo federal durante a pandemia de Covid-19, que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil, essa CPI pode ser chamada de Caixa de Pandora da saúde pública brasileira. Foram abrir a caixa por curiosidade, para ver se achavam uma coisa. No caso, as ações dos governantes em relação ao estado de Amazonas, que apresentava a pior situação de saúde naquele momento. E acabaram encontrando muita coisa podre no país inteiro, sobretudo no Palácio do Planalto, incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliás, essa besta quadrada voltou a discursar nessa semana contra a vacinação para jovens, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que contraiu o Covid alguns dias atrás, batendo palma para o seu discurso.
Numa cerimônia em Brasília, Bolsonaro perguntou em quanto estava o número de mortos por Covid abaixo dos 20 anos e soltou a seguinte pergunta: por que a vacina? Se você, que é o presidente, não sabe o porquê, que porra que você está fazendo aí? E se você que me ouve não quiser se vacinar, melhor ainda, sobra mais dose para mim, eu tomo. Eu concordo que o Renan Calheiros não devia ter sido o relator da CPI, dado seu longo histórico na justiça. Pensando bem, nem senador devia ser mais, mas isso aí é problema do povo de Alagoas, não meu. Só que se essa CPI não tivesse sido aberta, não chegaremos à grande conclusão que, vale dar o crédito, o próprio Bolsonaro chegou. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Renan apresentará seu relatório finalizado aos senadores da comissão no dia 18 desse mês, e a votação está marcada para o dia 20. Aprovado o relatório, ele segue para as autoridades competentes decidirem o que vão fazer, se vão processar os indiciados, prender ou não fazer nada como de costume. Mais de 30 pessoas terão o indiciamento recomendado nesse relatório, dentre elas o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, os administradores da Prevent Senior e, segundo o Renan, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro. Eu reclamei lá atrás que a CPI estava se estendendo demais. Agora que o final está perto, estou sentindo até falta de assistir. A CPI da Covid no Senado Federal chega ao final como uma das mais longas e mais surpreendentes comissões de investigação da história da nossa República. Em mais de 6 meses de coleta de depoimentos e documentos, pudemos ver com um pouco mais de profundidade o escalabro que ocorre na saúde pública de nosso país e de governistas que quiseram fingir que tudo corria muito bem. Em resumo, a merda foi jogada no ventilador graças a essa CPI. 66 pessoas e 2 empresas foram formalmente indiciadas no relatório de 1.180 páginas feito pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. As empresas são a VTC Log, empresa de logística responsável pela distribuição nacional das vacinas contra a Covid, acusada de praticar ato lesivo à administração pública, e a Precisa Medicamentos, empresa que tentou intermediar a compra da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde e que depois estourou aquele escândalo da propina de $1 por dose. Dentre as pessoas indiciadas estão deputados, empresários, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, o ex e o atual ministro da Saúde, 3 filhos de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos por incitação ao crime e o próprio Jair Bolsonaro por 9 crimes. Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Senadores da base governista questionaram o fato do nome de Bolsonaro estar entre os indiciados e pediram diversas questões de ordem para tentar impedir que ele fosse incluído no relatório. Todos esses pedidos foram negados por Omar Aziz, presidente da comissão. Agora, o relatório será votado na próxima terça-feira e, de acordo com informações de bastidores, a tendência é de que seja aprovado pela maioria e encaminhado já no dia seguinte à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público dos Estados e às demais instâncias de investigação. Teve Cristiano Ronaldo brigando com a Coca-Cola, Lula brigando com a Justiça e ganhando, Ciro Gomes brigando com Dilma Rousseff, senadores brigando entre si na CPI e Bolsonaro, para variar, brigando com Deus e o mundo. O jogador Cristiano Ronaldo, que está defendendo a seleção de Portugal na Eurocopa, causou polêmica durante uma coletiva de imprensa quando retirou de cima da mesa 2 garrafinhas de Coca-Cola e pediu para as pessoas tomarem água.
O problema é que a Coca-Cola é uma das patrocinadoras do campeonato. E essa atitude dele causou um prejuízo de 4 bilhões de dólares à companhia na bolsa de valores. Em compensação, o preço da água. E agora que é a bebida oficial do Cristiano Ronaldo, vocês vão ver o assalto no preço. Mas falando sério, vocês já imaginaram uma parceria do CR7 com o H2O? Até quando o Lula vai nadar na praia dá processo? A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, protocolou uma ação na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Lula por suposto uso exclusivo da praia de Picos, em Icapuí, no Ceará. Uma reportagem do Jornal de Brasília diz que o governador do estado, Camilo Santana, que é do PT, resolveu fechar os acessos a esta praia para que Lula e sua noiva pudessem ser recebidos em sua casa. Lula foi ao Ceará em 20 de agosto. Foi de lá também que saiu a famosa foto das coxas. Mas voltando ao caso, a deputada leu essa reportagem e resolveu protocolar uma notícia de fato na PGR, dizendo que o ocorrido é um ato antidemocrático sustentado com recursos públicos e que Lula tem dificuldade de seguir as leis. Assim disse Carla Zambelli, apoiadora de Jair Bolsonaro, que foi intimada pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos em um inquérito aberto sobre o ato em apoio ao presidente marcado para esta terça-feira. Carla ainda falou do histórico de denúncias de corrupção do ex-presidente. Citou um artigo da Constituição que diz que as praias são bens públicos pertencentes à União e questionou o fato de alguns agentes de segurança do Ceará estarem no local. A assessoria de Camilo Santana já negou essa informação, dizendo que a praia foi fechada para os turistas e moradores seguindo um decreto estadual em vigor que impede aglomerações, e que os agentes presentes em todas as praias do estado são para fiscalizar e preservar a integridade dos banhistas, conforme prevê a lei. E ainda falando em processo e em Lula, o Ministério Público Federal resolveu recorrer da decisão da 12ª Vara Federal de Brasília, que rejeitou a denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Segundo o procurador Frederico Paiva, responsável pelo caso, as provas colhidas pelo MPF de Curitiba não podem ser consideradas invalidadas. A juíza que rejeitou a denúncia contra Lula usou uma decisão do STF que julgou o ex-juiz Sérgio Moro imparcial nos casos relacionados ao ex-presidente como uma das justificativas. Frederico ainda diz que essa suspeição só se aplica no caso do triplex do Guarujá e que, por decisão monocrática de Gilmar Mendes, essa suspeição foi estendida a outros 2 processos e pede que esse processo seja suspenso até que o plenário do STF julgue ou que o recurso seja avaliado por um juiz de segunda instância. O caso do sítio de Atibaia voltou à estaca zero no mês de agosto e a maioria dos ministros do STF decidiu que ele passaria a tramitar no Distrito Federal. Como todo mundo já está careca de saber, na última terça-feira, milhões de pessoas foram às ruas em manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Na terça também foi 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O que devia ser marcado pela organização da maioria dos manifestantes, que vale aqui dizer, não partiu para quebradeira, não invadiu o prédio, pelo menos eu não tive notícia de tantas invasões assim, acabou se manchando pelos discursos de Jair Bolsonaro, que tanto em Brasília quanto em São Paulo disse que não cumpriria mais nenhuma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre é o responsável pelo polêmico inquérito das fake news do STF, que incluiu Bolsonaro como um dos investigados. Outro ponto negativo que tem que se destacar foi daqueles poucos manifestantes que insistiram em pedir intervenção militar, prisão de ministros e até fechamento do STF do Congresso Nacional. Na quarta, o presidente da Corte Suprema, o ministro Luiz Fux, avisou a Bolsonaro em seu discurso que o não cumprimento de qualquer decisão judicial por qualquer chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade.
aquele que pode virar pretexto para a abertura de um pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados. Aliás, já existem 131 processos que o Arthur Lira está esquentando com a bunda na Câmara dos Deputados. Eu mesmo sou contra o impeachment, porque vai resolver o quê? Se falta pouco mais de um ano para a eleição, deixa chegar a hora certa e tira o cara do poder pelo voto. Agora, pelo amor de Deus, aproveita e não vota também numa penca de deputado e senador sem vergonha que tem no Congresso hoje. Vota direito dessa vez. Mas voltando à notícia, na quinta foi a vez do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a seu modo descer o pau no presidente da República em seu discurso. Ele disse resumidamente que as urnas eram seguras, que era estranho o Bolsonaro alegar fraude nas eleições de 2018, sendo que ele foi o vencedor, e que no atual momento o Brasil passava por um vexame mundial. A coisa ficou feia a tal ponto que o ex-presidente Michel Temer teve de ser acionado para ajudar Bolsonaro e sua equipe de comunicação a escrever uma nota pública, basicamente pedindo desculpas pela sua palavra ao ministro do STF, que foi indicado ao cargo quando Temer era o presidente. Detalhe: centenas de caminhoneiros pararam algumas estradas em apoio ao presidente nesse mesmo dia e a nota foi mal vista por seus apoiadores. As palavras "Bolsonaro arregou" foi um dos trending topics do Twitter, ou seja, um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse dia. Na sua tradicional live de quinta-feira, o presidente, que parecia estar mais calmo, disse que havia perdido mais de 40 mil seguidores nas redes sociais após a divulgação dessa nota. E essa live no YouTube, por exemplo, que começou com 50 mil pessoas assistindo, terminou com quase 30 mil. E qual que é a lição que a gente tem que tirar desse episódio? De nada adianta se prender a político nenhum, pois vai chegar uma hora em que ele vai te desapontar. Ainda que o que ele defenda seja absurdo. Você aí que me ouve tem todo o direito de se manifestar, de opinar e até de discordar do que eu digo ou qualquer um disse. Mas quando você se propõe a atacar ou destruir aquilo que garante suas liberdades enquanto cidadão, aí você está aceitando de livre e espontânea vontade virar refém do autoritarismo. O judiciário toma decisões que eu discordo? Sim. E de uns tempos pra cá foram bastante decisões, mas nem por isso eu vou pedir para acabar com ele, até porque eu só tenho direito a me defender de alguma injustiça por meio desse poder. O legislativo faz coisas que eu discordo? Claro, mas nem por isso eu peço para fechar o Congresso. Também saem coisas boas de lá. O executivo faz coisas que eu discordo? Claro, mas nem por isso eu fico pedindo para tirar o presidente em pleno mandato. A maioria do povo colocou ali, o que eu posso fazer? Só posso cobrar que ele trabalhe direito. O país é meu também. Entendeu o ponto? Sem esses poderes funcionando, não tem democracia. Sem democracia, abre-se um espaço para ditaduras e outros regimes de repressão às nossas liberdades. E não custa repetir, não vale a pena defender político nenhum. O poder é do povo. Então, você tendo esse poder, comece a usar direito. O Brasil está precisando. Quem ainda acreditava que o PT e Ciro Gomes poderiam unir suas forças para as eleições do ano que vem se desiludiu essa semana. Isso porque o político do PDT, em um podcast do jornal O Estado de São Paulo, disse que o ex-presidente Lula conspirou para o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ainda disse em um vídeo divulgado em suas redes sociais que Lula não renovou as ideias, nunca pediu perdão pelos erros que cometeu enquanto presidente e, prestes a disputar uma nova eleição, está se aliando às mesmas pessoas, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. Numa citação direta a Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Renan, atual relator da CPI da Covid, era presidente do Senado há 5 anos atrás, e Eunício era líder do MDB, mesmo partido de Michel Temer, então vice-presidente da República. Doída pelo diálogo de Ciro, a ex-presidente Dilma se manifestou no Twitter, dizendo que ele está de todas as formas tentando reagir à sua baixa aprovação popular.
Disse que ele mente de forma descarada e que usa o mesmo método há quase uma década, mas continua com apenas um dígito nas pesquisas de intenção de voto. A partir daí, começou a baixaria. Em resposta, também pelo Twitter, Ciro disse exatamente o seguinte, abre aspas, na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Fecha aspas. E continua. Abre aspas. Para alívio de consciência, na época do impeachment eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia. Continuo achando que Lula não foi apenas responsável por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que você. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você. Fecha aspas. Dilma replicou, chamando, dentre outras coisas, a visão de Ciro de misógina, e disse que fica triste por ele ter se arrependido de ter defendido a democracia, usando os mesmos argumentos dos, segundo ela, golpistas que diz ter combatido. O comparou com Jair Bolsonaro, dizendo que ambos distorcem os fatos e que precisam que seus alvos reajam para obter mais likes e espaço na mídia. E encerrou a mensagem lamentando ter, em algum momento, dado a ele a sua amizade. O ex-presidente Lula também quis entrar na briga e disse em entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul que a Covid-19 pode ter causado sequelas no cérebro de Ciro, que voltou atrás em um só ponto, sobre o arrependimento de ter sido contra o impeachment de Dilma, justificando que os petistas só o atacaram violentamente porque ele tocou na corrupção do governo Lula e na incompetência do governo Dilma. Bom, notícia dada, é hora de eu dar a minha opinião. Como eu falei no começo dessa notícia, quem ainda acreditava que Ciro Gomes e o PT poderiam se aproximar para confrontar Bolsonaro no ano que vem, levou não apenas um balde de água fria, mas uma baita de uma paulada na cabeça. E nesse racha entre dois nomes significativos da esquerda brasileira, quem saiu ganhando foi, claro, o atual presidente. Ele nem precisou falar nada dessa vez, o que é muito raro. Tanto que agora está postando mais vídeos na sua conta oficial no TikTok. Esses dias, mexendo no aplicativo, eu acabei vendo um vídeo dele cantando parabéns para você. Pesquisa depois no TikTok por Bolsonaro Messias Jair. Mas voltando ao assunto. Ciro Gomes, embora muito inteligente, com uma conduta exemplar no meio político, ainda mantém a velha fama de esquentado que sempre o complica às vésperas de uma eleição presidencial. No entanto, em 2016, quando a Dilma foi enxotada do Palácio do Planalto, ele foi mesmo um dos poucos que deram a cara a tapa em apoio a ela. O Lula, para variar, estava tentando defender seu próprio pescoço, até quando estava a favor da Dilma. Fato é que, se tem alguém com propriedade para falar o que sabe sobre o Lula e o PT, e mesmo a esquerda no Brasil, esse cara é o Ciro Gomes, porque ele já esteve dentro do governo Lula. Não esqueçam que ele já foi ministro da Integração Nacional. O Lula e o PT, para variar, erraram e ainda erram ao tentar desvirtuar o fato de que, sim, ocorreram diversos casos escandalosos de corrupção que, sim, mantiveram e fizeram ainda mais pessoas pobres no Brasil, as mesmas que eles tentam comprar seus votos para o ano que vem. O partido nunca chegou a fazer uma retratação pública dizendo que, sim, alguns de seus membros se envolveram em esquemas gigantescos de corrupção. Pegue só o Mensalão e o Petrolão, por exemplo. Nem agiu para tirar esses indivíduos do seu quadro de filiados. Tiraram a Antônio Palocci, mas só depois que ele dedurou o Lula, e ainda assim foi o próprio Palocci que pediu para sair.
O homem de 9 dedos desvirtuou a política, bem como o Palocci disse uma vez. É um fato. Bolsonaro só tá aí porque ele, em 2018, preso, condenado, insistiu em querer se lançar candidato. Como se ter ocupado a presidência 2 vezes não tivesse sido o suficiente para ele. E a Dilma? Tirando esse papo furado de que a atacaram por ser mulher que não cola para mais ninguém, o governo dela foi abaixo das expectativas, sim. Pior até que o do Lula, que a ajudou a se eleger. Muito do caos econômico que nós passamos agora começou durante sua segunda gestão. Que fosse por interesses escusos ou que fosse simplesmente pelo fato do Michel Temer querer a presidência, mas sua retirada do poder foi o primeiro sinal de que a esquerda, então liderada pelo PT, precisaria fazer uma autocrítica. Nunca se dispuseram a fazer. Deu no que deu. Resultado? Foi colocado no poder um presidente muito pior, mas, para a opinião da maioria, não tão ruim quanto o rosto principal do Partido dos Trabalhadores. A sombra da corrupção ainda o persegue. Nas manifestações do dia 2 desse mês em São Paulo, em tese contra o Bolsonaro, Ciro Gomes foi vaiado e quase foi atacado fisicamente por apoiadores do Lula. Agora, além da polarização entre direita e esquerda que já vínhamos passando, a esquerda resolveu se dividir também. E mesmo com um tom mais elevado, um discurso mais agressivo e até mesmo ofensivo, eu não tiro a razão do Ciro Gomes. Com exceção do Eduardo Suplicy, a maioria dos membros do PT tem uma ficha suja demais para ousar criticar qualquer um. Nem do mal lavado do Bolsonaro, nem no desbocado, porém limpo, Ciro Gomes. E quem diz que ele é limpo não sou só eu, é a justiça. Durante uma visita de Jair Bolsonaro a uma rodovia em Resende, no Rio de Janeiro, no último sábado, uma mulher de 40 anos foi presa por ter supostamente chamado o presidente de noivinha do Aristides enquanto passava com seu carro. A Polícia Rodoviária Federal a abordou e a conduziu até a delegacia mais próxima, onde foi registrado um boletim de ocorrência contra ela por ter gritado palavras de baixo calão contra o presidente. Os artigos 140 e 141 do Código Penal prevêem a reclusão de 1 a 3 anos nos casos de injúria proferida em meio a várias pessoas e contra pessoas com mais de 60 anos. Se você xingar o presidente da República ou qualquer outro chefe de Estado estrangeiro, essa pena pode aumentar em até 1/3. Essa mulher deu azar de xingar logo o Bolsonaro, que tem 66 anos. E ela não foi a única pessoa a xingar o chefe do executivo nesse dia. Só deu azar de ter sido a única a ser presa. E aí, a internet virou o campo fértil para as teorias conspiratórias. A primeira delas: por que esse nome de noivinha do Aristides? O advogado da mulher desmentiu que ela teria chamado o presidente disso, mas confirma que ela xingou sim, de outra coisa, um motorista que estava em sua frente. Não teria sido nem mesmo o presidente o alvo do xingamento. Esse termo surgiu na internet. E, de acordo com os internautas, o tal do Aristides seria um instrutor de judô que teria dado aulas a Bolsonaro nos tempos em que ele esteve na Academia Militar das Agulhas Negras, que é sediada na cidade de Resende. Até agora não surgiu nenhuma prova da existência desse Aristides, mas quem disse que no Twitter precisa disso? O termo virou um dos nomes mais citados na rede social em toda a semana. Quanto ao processo aberto contra a mulher, ele agora corre em segredo de justiça. E ficam as seguintes perguntas: se essa moda de todo mundo que xingar o presidente der mesmo cadeia, vai ter vaga suficiente para todo mundo? E se ele for mesmo a noivinha do Aristides, como é que fica o casamento com o Paulo Guedes? Vai ser anulado? Pense nisso.
Mudando um pouco de assunto, na noite de quinta-feira o ex-presidente Lula foi o entrevistado do podcast Podpah. A conversa de mais de 2 horas foi assistida no dia da transmissão ao vivo, simultaneamente por mais de 290 mil pessoas. E até o momento da gravação deste episódio, já estava se aproximando de quase 5 milhões de visualizações no YouTube. Na entrevista, o petista falou um pouco sobre tudo: futebol, principalmente sobre o Corinthians, vida pessoal, vida amorosa e, claro, desceu o cacete no Bolsonaro, o que já era até esperado, e falou muito sobre política. Essa estratégia de ir ao Podpah para atrair o público deu certo. Isso porque, no mesmo horário, o atual presidente fazia sua tradicional live de quinta-feira. E, acreditem, até o momento em que eu estou gravando esse episódio, o vídeo dele não havia passado das 110 mil visualizações na mesma plataforma. Lula criticou o fato do programa Bolsa Família ter sido extinto e chamou Bolsonaro de anomalia política. Como eu falei anteriormente na notícia da PEC dos precatórios, que tem como pretexto a criação e o pagamento do Auxílio Brasil, os senadores do PT, todos eles, votaram a favor da proposta que volta à Câmara dos Deputados. O atual presidente foi também chamado pelo ex de troglodita em diversas ocasiões. Ainda não está confirmada a pré-candidatura de Lula à eleição do ano que vem, até porque sua situação judicial não está tão certa assim. Mesmo com a decisão do STF sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em relação às condenações do petista na Operação Lava Jato, ele não pode ser considerado totalmente inocente. Isso porque todos os 20 processos abertos contra ele ou voltaram à estaca zero de investigações, ou foram encerrados com sua absolvição, ou por falta de provas de acordo com os magistrados responsáveis. O que não significa que ele não possa ser condenado até a data da eleição. Mas a situação fica pior ainda para Moro, que se lançou pré-candidato à presidência pelo Podemos e que já começa a campanha bem queimado, desmoralizado pelo judiciário e mal visto pelo público, tanto pelos que apoiam o Lula, quanto o Bolsonaro, quanto o Ciro, quanto o João Dória, quanto qualquer outro candidato. E como se não bastasse tudo isso, o Superior Tribunal de Justiça simplesmente anulou na última quinta as condenações da Lava Jato aplicadas por Sérgio Moro contra Antônio Palocci, João Vacari Neto e outras 11 pessoas direta ou indiretamente ligadas a Lula e ao PT. Palocci foi um dos fundadores do partido em 1980 e ministro nos governos Lula e Dilma, enquanto Vacari foi tesoureiro do partido. Pois vejam só que infeliz coincidência, o STJ anulou as condenações de Sérgio Moro contra 13 pessoas. E adivinha, 13 é o número de qual partido? – 2021 também foi um ano de muitas perdas em todos os sentidos a muitos brasileiros. Menos para o ministro da Economia Paulo Guedes, que ganhou muito com sua offshore no exterior, como mostrou a Pandora Papers, dossiê publicado por uma agência internacional de jornalismo investigativo. No último domingo, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e mais de 150 veículos de imprensa no mundo inteiro divulgaram um dossiê denunciando políticos, celebridades e empresários que guardam dinheiro em paraísos fiscais, muitas vezes para ocultar seu verdadeiro patrimônio e escapar do pagamento de alguns impostos, ou até mesmo esconder a origem ilegal desse dinheiro. A divulgação dos nomes desses envolvidos, bem como seus patrimônios em empresas offshore, ficou conhecido como Pandora Papers, referência à história da Caixa de Pandora.
Na história que originou essa expressão, Pandora foi criada por Hefesto, amando de Zeus, como forma de se vingar da humanidade após o titã Prometeu haver dado aos homens o segredo do fogo. Enviada à Terra para se casar com um dos irmãos de Prometeu, ela levava uma caixa com a recomendação de que jamais fosse aberta. Mas ela, sem conter a curiosidade, a abriu, e com isso libertou de seu interior todos os males até então desconhecidos pelos homens, como doenças, guerras, mentiras, ódio, etc. Offshore é um termo usado para as empresas ou contas bancárias abertas em países ou territórios onde o pagamento de tributos e impostos em relação ao país de origem do dono da conta é menor, os chamados paraísos fiscais. Ter uma conta ou empresa offshore no exterior não é crime, desde que seja declarado no seu imposto de renda, isso no caso de pessoa física. Se o valor dessa offshore ultrapassar $1 milhão, o contribuinte também é obrigado a fazer a declaração de capitais brasileiros no exterior perante o Banco Central do Brasil. Dentre os quase 2.000 brasileiros expostos nesse dossiê com sociedade em empresas offshore nesses paraísos fiscais, estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Também constam os nomes de Luciano Hang, dono da Van, Flávio Rocha, dono da Riachuelo, os donos da operadora Prevent Senior, Rubens Menin, sócio da CNN Brasil e dono da construtora MRV, dentre outros. Curiosamente, a maioria dessas pessoas expostas são apoiadores bolsonaristas ou envolvidos de alguma forma na CPI da Covid no Senado. 66 destes empresários estão na lista dos maiores devedores de impostos do Brasil, com um débito total de 16 bilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu, 16 bilhões de reais com B de bola. Os casos de Guedes e Campos Neto se tornaram ainda mais delicados. Primeiro, porque o patrimônio no exterior é cotado em dólar. Segundo, as funções desses dois cidadãos influenciam diretamente na cotação do dólar aqui no Brasil. Terceiro, porque o Código de Conduta da Alta Administração Federal, em seu artigo 3º, proíbe que qualquer funcionário do alto escalão tenha aplicações no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por ações do governo. Tanto que, em caso desse funcionário não declarar suas offshores, por exemplo, pode ser enquadrado na lei de crimes contra a ordem tributária, podendo pegar uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. A offshore de Paulo Guedes, de acordo com o dossiê, foi aberta em 2014, continua ativa e teve uma movimentação entre 2014 e 2015 de 9,55 milhões de dólares. Levando em conta que o dólar já está perto de 5,50, a cotação, convertendo em real, dá quase 52 milhões de reais. Uma notícia crime foi apresentada ao STF e a Câmara dos Deputados já aprovou a convocação do ministro para prestar esclarecimentos. Roberto Campos Neto também foi convidado pelos parlamentares a falar a respeito. Eu poderia ter dado muito mais detalhes sobre a Pandora Papers, mas esse podcast não teria tempo suficiente para falar tudo. O jeito é ir aos poucos acompanhando a repercussão e assistir o que mais essa papelada de Pandora vai nos mostrar. Nos mais recentes episódios, acabamos falando muito sobre as articulações que os partidos políticos estão fazendo para as eleições presidenciais do ano que vem. Nomes para concorrer à tal da terceira via, que seria uma opção além de Lula e Jair Bolsonaro, brotam aos montes. E o atual presidente, que não é trouxa, resolveu anunciar, meio que de repente, como quem não queria nada, um programa social que acabou com o Bolsa Família, associado ao petista, e que promete pagar um valor bem maior aos beneficiários. Inicialmente, até o final de seu mandato em dezembro do ano que vem. E como esse Auxílio Brasil será pago? Simples, tirando o dinheiro que seria usado para pagar dívidas da União cobradas na Justiça. Essa
é a tal da PEC dos precatórios. Dólar a quase 5,70, euro a 6,50. Se você tiver uma dessas moedas na carteira, tem muito o que comemorar. Se não tem, como a maioria dos brasileiros, saiba que essa não é uma boa notícia. Os investidores estão cada vez mais receosos em deixar seu dinheiro aqui no Brasil. Isso porque nessa semana surgiu a notícia da criação do Auxílio Brasil, programa que pretende substituir o Bolsa Família já no mês que vem, pagando R$ 400 a 17 milhões de pessoas até o final de 2022. Mas aí você está me perguntando, pera, os investidores não querem deixar dinheiro aqui porque Bolsonaro quer dar dinheiro aos mais pobres? Não, não é isso. É que nem ele, nem o ministro da Economia Paulo Guedes têm ideia de onde vão tirar o dinheiro necessário para fazer esses pagamentos. Se não tem de onde tirar, o jeito pode ser estourar o teto de gastos. E é isso que preocupa os investidores. O receio do Brasil não cumprir com a meta fiscal, se endividar muito mais e às vésperas de um ano eleitoral. O arranhão na popularidade de Bolsonaro está aumentando e, com medo de perder possíveis eleitores, resolveu recorrer a uma velha tática de compra de votos que seu arquirrival Lula usou por muito tempo: dar mais dinheiro aos mais pobres por meio dos programas de transferência de renda. Só que, ao contrário do petista, ele resolveu mudar o nome desse programa de Bolsa Família para Auxílio Brasil. E o desespero dele em aprovar esse programa a todo custo pode custar muito para todo mundo. Mas parece que esse artifício não agradou nem a equipe econômica de Paulo Guedes. Bruno Funchal, que era secretário especial do Tesouro e Orçamento, Rafael Araújo, que era seu secretário adjunto, e a secretária especial adjunta Gildenora Dantas pediram as contas na quinta-feira. E segundo o Correio Brasiliense, até o Paulo Guedes tinha pedido para sair, devido à tamanha desmoralização pela qual estava passando desde o escândalo da Pandora Papers. Mas Bolsonaro pediu para ele ficar, e por enquanto, ele continua no ministério. Os dois se reuniram em Brasília na sexta-feira e depois fizeram um pronunciamento um do lado do outro. Bolsonaro basicamente disse que confia em Guedes e que seu governo não fará nenhuma aventura na economia. Agora, presidente, e só para esclarecer, o governo até o fechamento dessa edição ainda não tinha a menor ideia de onde vai tirar os recursos necessários para o pagamento do Auxílio Brasil. A proposta de emenda à Constituição dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na última quinta na Câmara dos Deputados. Os precatórios são todas as dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e jurídicas e que são cobradas judicialmente. Essa PEC busca abrir brechas para o governo não precisar pagar todas essas dívidas, que em 2021 vão chegar a 54 bilhões de reais. O pretexto utilizado pelos apoiadores da proposta é que com essa PEC o governo terá dinheiro suficiente para pagar os R$ 400 do tal do Auxílio Brasil, programa que vai acabar com o Bolsa Família e que só vai durar até dezembro do ano que vem. Sim, o presidente Jair Bolsonaro quer comprar votos por meio do assistencialismo. A diferença dele para o Lula é que ele anuncia descaradamente que está comprando os votos dos mais pobres para a eleição do ano que vem. Fora isso, que já é um fato grave, a PEC vai contra o tal limite de gastos imposto pela Rede de Responsabilidade Fiscal, propondo o parcelamento das dívidas que deveriam ser pagas este ano para começarem a ser pagas somente no ano que vem. Não à toa, ela também foi batizada de PEC do Calote. Para garantir que o texto seja aprovado nas duas votações exigidas pela Constituição, o governo federal simplesmente liberou aos deputados 1 bilhão e 19 milhões de reais em emendas parlamentares, isso só entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro,
de acordo com um levantamento feito pela ONG Contas Abertas. Mas vem cá, aqui entre nós, não era mais fácil pegar esse dinheiro e pagar uma parte desses precatórios? Ou, sei lá, deixar guardado para poder pagar o tal do auxílio? Fato é que a compra de votos por parte de Bolsonaro deu certo na primeira sessão. Foram 312 votos a favor e 114 contra. Os deputados favoráveis foram tanto de situação quanto de oposição. O PDT, por exemplo, o partido de Ciro Gomes, teve 15 dos seus 24 deputados que votaram a favor da PEC. E isso fez com que um mal-estar interno fosse criado, fazendo com que Ciro anunciasse a suspensão de sua pré-candidatura à presidência. Há até quem aposte que ele sairá do partido. A segunda votação está prevista para a próxima terça, isso se realmente acontecer, porque alguns deputados contrários à PEC já acionaram o STF contra, segundo eles, manobras feitas pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, para a votação dessa proposta. Mas, para quem já teve a CNH vencida, o nome citado na Lava Jato e foi condenado em seu estado por improbidade administrativa, ajudar o governo a dar um calote bilionário só para que os pobres votem no Bolsonaro no ano que vem, não vai ser nada. A PEC dos precatórios foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na última terça-feira, com placar de 323 votos a favor e 172 contra. Essa proposta foi colocada pelo governo federal como crucial para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 até dezembro do ano que vem. Ela basicamente limita o valor de despesas anuais com precatórios, valores que a União deve a pessoas físicas e jurídicas e que são cobrados na Justiça, corrigindo seus valores unicamente pela taxa Selic e mudando a forma de como o teto de gastos vai ser calculado. Esse teto, de acordo com o relator da PEC na Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, será de 44 bilhões e meio de reais no ano que vem. 4 estados, incluindo Pernambuco, terão um pagamento de 16 bilhões de reais de uma causa ganha contra a União relativa ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, parcelados em 3 anos. 40% desse valor será pago no primeiro ano e os outros 30% divididos nos 2 anos seguintes. Esse dinheiro será destinado exclusivamente para custear abonos a professores já a partir do ano que vem também. A proposta segue para a apreciação do Senado, que deve aprovar com 2/3 dos senadores e também em 2 turnos para que ela seja adicionada à Constituição. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo na casa, será o relator nesta próxima etapa e já adiantou que até o dia 2 de dezembro esse parecer será votado pelos senadores. Algumas das queixas apresentadas sobre essa PEC, além do fato de postergar pagamentos de dívidas cobradas na Justiça para custear um programa assistencialista temporário e aparentemente eleitoreiro, foram a pressa do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, em colocar essa pauta para ser votada, pulando algumas etapas do regimento interno da própria casa. E também a liberação das chamadas emendas do relator, dinheiro público previsto no orçamento repassado diretamente aos parlamentares, sem a menor explicação do porquê o dinheiro foi destinado nem para que ele será usado. Com isso, essas emendas são geralmente atribuídas à compra de votos pelo governo para aprovar projetos de seu interesse no Congresso. O mensalão do PT, por exemplo, foi basicamente isso. Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela suspensão do pagamento dessas emendas, citando justamente a falta de transparência sobre a destinação desses recursos que fere princípios da administração pública, como a da publicidade. Essa decisão foi uma cacetada para Lira, que se encontrou com o presidente da corte, Luiz Fux, para reclamar. O plenário do STF levou o julgamento à votação nesta quarta-feira
e pelo placar de 8-2 manteve a decisão da ministra. Os únicos 2 ministros que votaram contra a decisão dela foram Cássio Nunes Marques, indicado neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, e Gilmar Mendes, que honestamente já deu muitas decisões contrárias ao que toda a sociedade entende como justas. Mas dessa vez defendeu a liberação das emendas junto com a ampla divulgação da destinação destes recursos. Fato é que Bolsonaro tem pressa para liberar o super auxílio, pois essa é uma das suas poucas garantias de voto para o ano que vem, sobretudo daqueles mais humildes. Para liberar dinheiro em um canto, ele precisa tirar o dinheiro de outro, deixando de pagar outras empresas, pessoas e até estados. O Centrão, tumor maligno da política brasileira, precisa dessas emendas para sobreviver. O Bolsa Família já foi praticamente extinto. Se não aprovarem o auxílio nestes termos, milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza ficaram sem ter condições de comprar o que comer. Mas se aprovarem a PEC, esses mesmos milhões só terão como comprar alguma coisa para comer até o fim do mandato do presidente. Como eu aprendi ao longo dos anos, o que começa errado não tem como dar certo nunca. A PEC dos precatórios, ou PEC do calote, como foi batizada, foi aprovada pelo Senado nessa semana. Basicamente, essa proposta prevê o adiamento do pagamento de algumas dívidas da União cobradas por pessoas e empresas na Justiça e autoriza que o governo pegue esse dinheiro que seria usado para pagar essas dívidas e use no pagamento do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. Uma das coisas que estava pegando muito mal era o fato desse auxílio, inicialmente, só ser pago durante o ano que vem, ano de eleição presidencial. Isso, claro, foi visto como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar comprar votos do eleitorado mais pobre. O relator da PEC na casa, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, teve de colocar o auxílio como programa permanente, bem como garantir que o dinheiro retirado dos precatórios seja usado exclusivamente no financiamento do auxílio, em ações para a saúde, previdência e assistência social, o que ajudou ela a ser aprovada com votos, pasmem, até dos senadores do PT. Agora, ela segue de volta para a Câmara dos Deputados, onde terá de passar por algumas comissões e ser votada novamente em 2 turnos no plenário para ser incluída de fato na Constituição. No entanto, já se discute a possibilidade dos deputados dividirem a PEC para as votações nas 2 casas. Promulgar uma parte do texto até o dia 23, quando todo mundo entra em recesso, isso com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo um acordo e tendo o aval dos técnicos do Congresso, e a outra parte, com as alterações propostas no Senado, sendo votada somente no ano que vem. Já existem estimativas, as mais positivas vale dizer, de que essa brincadeira vai gerar uma dívida à União de até 850 bilhões de reais em precatórios não pagos até 2026. Você aí que me ouve, tá achando puxada essa retrospectiva? Calma que depois do intervalo tem muito mais. Mas calma, que vamos falar também das coisas boas que aconteceram nesse ano. Quero dizer, das poucas coisas boas. Não sai daí que o podcast Cafezinho Especial volta em instantes. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios, com mais de 213 milhões de habitantes. E só
1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Bom, já de volta com nossa retrospectiva, vamos tirar essa parte para as poucas boas notícias que ocorreram nesse ano de 2021. A enterrada da ideia do voto impresso, o início da retomada à normalidade graças à vacinação, claro, com a devida cautela, e também, agora vendendo o nosso próprio peixe, o crescimento do podcast Cafezinho durante esse ano, com direito a prêmio. Em nosso novo site, lançado há apenas 2 meses, obtivemos mais de 1.100 visualizações em nossas matérias, alcançando diariamente leitores de 15 países nas Américas do Norte e do Sul, além do continente europeu. Nossos episódios semanais são transmitidos desde junho pelo Spotify e desde agosto em mais 11 plataformas de streaming de áudio, incluindo as maiores do setor no mundo, como o próprio Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e TuneIn. E já adianto que a partir de fevereiro estaremos disponíveis também na plataforma Resso. Nosso público do streaming está presente nos mesmos 15 países onde estão os leitores do nosso site, tendo a maioria dos ouvintes, adivinhe, nos Estados Unidos. Um desses episódios no stream, o especial Empreendedorismo de 20 de agosto, foi finalista e ganhou o 3º lugar na categoria áudio da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Friso aqui que fomos o único veículo de imprensa sem estar situado no Recife a estar entre os melhores trabalhos selecionados pelo júri do Sebrae, em todas as categorias. Foi também o primeiro grande prêmio de jornalismo a nível nacional que concorremos desde que entramos no ar no YouTube há quase 2 anos. Repito, tirando jornais impressos, portais de notícias e emissoras de rádio e televisão do Recife, o podcast Cafezinho foi o único representante dos outros 183 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha, a concorrer nesse prêmio. E já aproveito para anunciar aqui também que já está sendo produzido o primeiro livro derivado do podcast Cafezinho, com uma reunião das colunas de opinião escritas por mim e pelo meu amigo o historiador João Gabriel Silva para o site, e que será lançado oficialmente em 8 de fevereiro do ano que vem, comemorando os 2 anos do nosso podcast. E falando no meu amigo Gabriel, que também é administrador do podcast Cafezinho, vamos ouvir juntos a mensagem de final de ano que ele gravou especialmente para esse episódio. Agora eu quero saber quais são as suas expectativas para o ano que vem. O que é que você espera que aconteça no ano que vem? Teremos mesmo um ano novo melhor ou não? Eu espero
a gente sempre espera, né? Mas a realidade às vezes é diferente do que a gente espera. Porque esperar significa. Tem duas formas de esperar. Você espera, que é você ficar parado sem fazer nada, ou você esperar com esperança de que você vai agir para que algo bom aconteça, né? Eu espero com esperança, não parece, mas provavelmente isso é mais um pleonasmo do que a gente vem cometendo É, aqui. Normal, né? normal, Não tem normal. problema não, a gente é licença poética. E é fim de ano, então a gente pode fazer esse tipo de Pode, aqui coisa. pode tudo, né? É, Eu espero com esperança que o ano que vem seja melhor na questão da consciência das pessoas, de que, primeiro, vacinem-se, segundo, evitem festas, se for fazer comemorações, façam entre os amigos mais próximos, entre as famílias. Eu espero um ano um pouco mais calmo, que não tenha tanta briga por conta de bobagem política, que as pessoas consigam melhorar as condições de vida, tenha mais emprego, tenha mais desenvolvimento para a Buíque, né? mais dignidade também de conduzir suas vidas. Dignidade, que não fiquem esperando eternamente por uma promessa política, né? Hajam, vão em busca de algo diferente, né? Que isso é uma das coisas que a gente estava comentando, que em Buíque a maioria das pessoas, principalmente dos jovens, só esperam por um emprego político, É, né? Um emprego na prefeitura. que vai muito da puxação de saco que. É tipo uma casta. Você tem os comerciantes, fazendeiros, empregados da prefeitura, secretários e E, prefeito. e o prefeito propriamente dito, verdade. Mas vai ser possível mesmo ter um ano tranquilo mesmo com eleição presidencial? Provavelmente não. Eu não queria decepcionar ninguém, ser negativo, ser pessimista, mas provavelmente a gente não vai ter um ano tranquilo. Até o final dele, principalmente chegando mais próximo de outubro, a gente vai ter altas confusões com a turminha do barulho. E claro, vocês aí que me ouvem vão acompanhar tudo aqui no podcast Cafezinho com uma cobertura especial. É, cobertura especial com edições especiais a partir do mês de abril, que é quando começa esse período eleitoral. Quando possível, eu não garanto, mas a gente vai tentar trazer entrevistas com alguns candidatos, enfim. Alguns candidatos. Alguns Alguns candidatos. candidatos. Já estou em contato com algumas assessorias dos É, pré-candidatos também. a gente quer também realizar um desejo, né, desde a criação desse podcast, que é a reunião entre três amigos para uma conversa. Ah, é verdade. Faz tempo que a gente tá marcando essa. Desde a nossa estreia, bicho. Já vão fazer 2 anos e até agora não É uma conseguiu. conversa divertida, sou eu, o Will, nosso amigo Josué, Nosso amigo cantor e compositor Josué Lima. e Josué. agora empresário, que É, você pode curtir aí seu final de ano em uma das festas que ele vai tá tocando. Claro que a gente tá divulgando porque sabe que ele é um cara que inteligente e que segue todos os protocolos nas festas que ele vai tocar, né? exatamente. Ele se cuida e cuida dos outros. Para mais informações sobre os shows e até sobre os artistas que ele gerencia, você pode consultar no Instagram no Josué Lima Cantor Oficial. E falando nisso, José, se você estiver ouvindo a gente, seu miserável, Depois paga aquela Coca-Cola que tá devendo. vê um espaço aí na sua agenda, que já deve estar cheia, né? Pra gente se encontrar e conversar, pô. Tão precisando nos reencontrar de novo. E é isso aí, que 2022 seja programado com calma, com serenidade e com esperança. Fala galera, aqui é Josué Lima, cantor, passando aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo aí do podcast Cafezinho, pro meu parceiro William Lourenço, pro meu parceiro João Gabriel, os jornalistas mais competentes de Buíque, e também passando para dar um Feliz Natal para geral aí, viu? Espere aí que ano que vem vai estar muito top, vai ter CD de Josué Lima, vai ter muita coisa, muito show,
E também continue acompanhando esse podcast Cafezinho, que é o podcast mais coerente de Buíque, minha gente. Buíque região, né? Então, passando aqui para dar um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. E tamo junto aí, William e João, podcast Cafezinho. Além do prêmio que conquistamos, o podcast Cafezinho trouxe também neste ano de 2021 algumas matérias e entrevistas exclusivas, abordando principalmente algumas denúncias abertas pelo Ministério Público de Pernambuco contra o atual prefeito de Buíque, Arquimedes Valença, e as conversas exclusivas, vale sempre dizer, com o deputado estadual Diogo Moraes do PSB e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Esta semana, o site do podcast Cafezinho publicou 2 notícias exclusivas e de interesse aos moradores do município de Buíque, no agreste de Pernambuco. Na madrugada de sexta para sábado, pouco antes da nossa edição sobre o Ciro Gomes sair nas plataformas de streaming de áudio, foi publicada uma matéria exclusiva que trazia o seguinte: o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, por maioria, dar seguimento a um procedimento investigatório de improbidade administrativa feito pelo Ministério Público de Pernambuco em 2018 contra o atual prefeito de Buíque, Arquimedes Valença, do MDB, e outras 3 pessoas. A votação foi realizada em junho e disponibilizada em 8 de julho deste ano, e as informações utilizadas nesta reportagem foram obtidas por meio dos sites de consulta processual do Tribunal de Justiça de Pernambuco e de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a denúncia apresentada pelo MP, no ano de 2008, Arquimedes contratou o IPAD, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, para capacitar servidores municipais da saúde, por meio de um processo de dispensa de licitação. O IPAD é uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos vinculada à Universidade de Pernambuco. Esse tipo de contratação está previsto na Lei de Licitações, mas em casos excepcionais e com a obrigatoriedade da justificativa às autoridades competentes, além da apresentação dos documentos comprobatórios. O MP sustenta que a Prefeitura não apresentou a justificativa do preço do contrato, que gerou um prejuízo aos cofres públicos buiquenses de R$ 911.645, e que a contratação não seguiu as bases legais para a dispensa de licitação, configurando assim crime de improbidade administrativa, com pena prevista de 3 a 5 anos de detenção e pagamento de multa. Além de Arquimedes Valença, constam como réus neste processo os nomes de Ângela Almeida Marques, Maria das Graças Gomes de Melo e Maria do Socorro Gomes de Melo Pinto, então integrantes da Comissão de Licitações da Prefeitura de Buíque, e formalizaram a dispensa de licitação que originou o contrato. Por causa deste contrato, em 2012, o Tribunal de Contas de Pernambuco havia julgado irregulares as contas da Prefeitura no ano de 2008. Fato negado pela defesa do prefeito no processo. O desembargador Evandro Magalhães Melo, relator da ação, havia defendido a rejeição da denúncia, alegando que não havia fato criminoso exposto pelo Ministério Público contra os réus, que a denúncia, para ser aceita, não poderia apresentar indícios por suposição, e que o valor do contrato era, na verdade, de R$ 786.645. Outros 3 desembargadores votaram com o relator. Já a desembargadora Deise Maria de Andrade Costa Pereira argumentou que, abre aspas, a posterior inserção de conteúdo não aprovado pela Câmara de Vereadores em texto de lei municipal pelo prefeito, com a finalidade de autorizar a utilização de créditos excepcionais não contemplados no texto originalmente aprovado, configura o crime do artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal, dolo configurado. Fecha aspas. Ou seja, Arquimedes teria feito intencionalmente uma manobra para que o Poder Legislativo Municipal aprovasse suas contas, mesmo com a evidente irregularidade do contrato.
Vale aqui ressaltar que em nenhum momento foi colocada em questão a prestação do serviço, mas a forma como a contratação foi realizada, que, por via de regra, deveria ter sido feita por licitação. Em seu voto, a magistrada compreende que a denúncia do MP traz sim indícios que apontam a prática de crime pelos acusados. Além dela, outros 6 desembargadores votaram a favor do seguimento da denúncia. O acórdão confirmando a decisão da maioria dos desembargadores foi publicado em 9 de julho deste ano e encaminhado à Procuradoria para intimação do acórdão na tarde do dia 15 de outubro. Isso significa que o processo foi remetido ao Ministério Público, para que o representante, nesse caso o promotor de justiça, se manifeste acerca dos próximos passos. E no caso deste procedimento investigatório, não cabe mais recurso por parte dos acusados. Em outro procedimento investigatório aberto pelo Ministério Público, também em 2018, Arquimedes e as mesmas 3 integrantes da Comissão de Licitações haviam sido acusados de contratar o senhor Rosifran Pereira da Silva para contratar artistas para o Carnaval de 2008 por R$480 mil, sem licitação, em um tipo de contratação similar ao da IPAD. No entanto, o mesmo desembargador Evandro Magalhães Melo, que também foi o relator dessa ação, considerou que houve prescrição em decisão terminativa publicada em setembro deste ano. A denúncia de improbidade administrativa contra Arquimedes Valença foi feita ao Tribunal de Justiça de Pernambuco em agosto de 2018, baseado em uma ação penal aberta em 2009 na Vara Única da Comarca de Buíque. Em 2017, os autos desse processo foram todos remetidos ao TJ de Pernambuco, tendo em vista que Arquimedes havia sido empossado como prefeito pela 4ª vez e adquirido assim foro privilegiado. O julgamento desse processo ficou pausado em 2020, ano eleitoral, sendo retomado apenas em abril. Em maio, a desembargadora Deise Andrade tinha pedido vista, com 4 votos pedindo a rejeição da denúncia, incluindo o do relator, votando apenas em 10 de junho, defendendo o prosseguimento da denúncia e sendo acompanhada por mais 6 desembargadores. O podcast Cafezinho com William Lourenço deixa claro que as informações expostas nessa reportagem foram obtidas de forma legal, podendo ser consultadas por qualquer cidadão nos sites de Consulta Processual Unificada do Tribunal de Justiça de Pernambuco e de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. As partes citadas nesta matéria têm todo o direito de se manifestar acerca dessas informações, inclusive entrando em contato conosco por meio do nosso e-mail, podcastcafezinhooficial@gmail.com. Suas respostas, assim que enviadas, serão integralmente postadas em nosso site e em nossas redes sociais, garantindo assim o direito de resposta previsto na Constituição e exigido pelo bom jornalismo. Não bastasse essa bomba envolvendo o prefeito, na última sexta-feira surgiu outra bomba envolvendo os vereadores. A Câmara de Vereadores de Buíque, no Agreste de Pernambuco, não realiza sessões há pelo menos 3 semanas. Pelo menos foi isso que o vereador Elson Francisco, do MDB, denunciou em um vídeo enviado e compartilhado pelo radialista Ricardo Rezende da Rede Vale na tarde desta quinta-feira. Ao lado dele no plenário estavam presentes os vereadores Cidinho de Cícero Salviano, do Solidariedade, Melk do Catimbau, do Solidariedade, Peba do Carneiro, do MDB, Rodrigo da Ótica, também do Solidariedade, e Neném Barão, do MDB. A sessão estava marcada para quarta-feira, porém por falta de quórum, ou seja, um número mínimo de vereadores presentes, ela não pôde ser realizada. E neste mês de outubro, não houve nenhuma sessão realizada. Buíque tem 15 vereadores eleitos para mandatos que vão até 2024. O quórum, ou seja, o número mínimo exigido para que uma sessão seja aberta na Câmara, é de 8 vereadores. O salário de um vereador em Buíque é de, pasmem, R$ 10.100 por mês, fora os demais benefícios que eles recebem. Nesse mês de outubro, os vereadores irão receber esse valor sem ter trabalhado nenhum dia, ou no máximo, indo apenas a uma sessão na Câmara. Por meio do cruzamento de dados,
o podcast Cafezinho fez uma lista dos vereadores faltosos, de acordo com o vídeo disponível na página da Rede Vale no Facebook. São eles: Aline de Andrade Toinho, do MDB, Corina de Modésio, do Solidariedade, Felinho da Serrinha, do MDB, Doutora Clara, do PSD, Deca de Zé de Napo, do Solidariedade, Leonardo de Gilberto e enfermeiro Luiz Cristiano, ambos do MDB, Creuza Couto, do PSD e Preto Capinauá, do MDB. Curiosamente, a maioria dos vereadores faltosos apoia o atual prefeito Arquimedes Valença. Até o momento, nenhum dos vereadores citados como faltosos responderam à Rede Vale, nem ao podcast Cafezinho sobre os motivos de suas ausências por 3 semanas seguidas. Tentamos também contato com a Câmara de Vereadores de Buíque por meio da plataforma ESIC, mas não obtivemos êxito. Pedimos também aos vereadores que quiserem se manifestar que entrem em contato por meio do nosso e-mail, podcastcafezinhooficial@gmail.com. A Câmara de Vereadores de Buíque, em Pernambuco, aprovou na última quarta-feira as prestações de contas dos anos de 2017, 2018 e 2019 do atual prefeito Arquimedes Valença, do MDB. A relatora dos pareceres na casa, vereadora Creuza Couto, do PSD, concordou com as decisões dos desembargadores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que aprovaram as contas buiquenses com ressalvas. Dos 15 vereadores, apenas um faltou à sessão e todos os presentes aprovaram o relatório. As ressalvas apontadas pelo TCE são quanto às despesas que o município vem fazendo com o pessoal. Essas despesas incluem pagamentos de salários dos funcionários ativos, servidores aposentados e contratações de serviços terceirizados. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe um limite máximo de 60% da receita arrecadada no ano para os municípios usarem com essas despesas. Uma matéria publicada com exclusividade no site do podcast Cafezinho mostra que, pelo menos desde 2019, Buíque vem descumprindo com essa meta, mesmo tendo sido avisado sobre a irregularidade de natureza grave. A previsão é que até dezembro, se confirmadas as metas de receita e despesa, o município vai comprometer 68% de tudo aquilo que arrecadou com despesas de pessoal. Ainda segundo a matéria, o município também enfrenta um déficit milionário. No ano passado, esse rombo chegou a mais de 20 milhões de reais. E em 2021, a previsão é de que o município encerre o ano novamente no vermelho, com um saldo negativo de 8 milhões. O curioso é que a arrecadação municipal vem crescendo. Em 2019, a receita foi de 99 milhões de reais. Em 2020, mesmo com todos os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, os cofres públicos encerraram o ano com uma receita de 107 milhões de reais. E a previsão de receita até dezembro deste ano, já se beneficiando do relaxamento das medidas restritivas e do avanço da vacinação no estado de Pernambuco, é de 120 milhões de reais. Contudo, as benditas despesas com pessoal também aumentaram, a maioria delas por parte da prefeitura. O TCE, em seus pareceres, recomendou que a prefeitura corte imediatamente algumas despesas com pessoal para se enquadrar no limite legal e que a Câmara de Vereadores fiscalize o cumprimento dessas recomendações. Os vereadores, no entanto, não especificaram como farão tal fiscalização. Outra recomendação feita pelo TCE foi o aumento da transparência dos agentes públicos buiquenses perante informações relevantes aos cidadãos. Denunciamos também em nosso site que portais atribuídos à Câmara de Vereadores para o acesso a informações pertinentes dos cidadãos estão simplesmente fora do ar, mesmo tendo sido gastos somente neste ano mais de 57 mil reais com serviços de apoio técnico e operacional.
A Lei de Acesso à Informação obriga entidades públicas da União, de estados e municípios a criarem e manterem sites para consulta de informações, sob pena de o agente público responsável ter seu contrato rescindido, além de ter de pagar multa e até responder por improbidade administrativa em caso de descumprimento da lei. Sobre isso, até o momento, os vereadores também não se manifestaram. Aconteceu nesta terça-feira, no Recife, a cerimônia de entrega da etapa pernambucana do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A premiação, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, está em sua 8ª edição e busca dar o devido reconhecimento aos veículos de imprensa que colocam o empreendedorismo no Brasil como pauta em suas matérias, seja nos jornais impressos, portais de notícias, emissoras de rádio e televisão ou, mais recentemente, nos podcasts. Foram 4 categorias: áudio, texto, vídeo e fotojornalismo, vencidas respectivamente pelo Portal Leia Já, Agência Retruco, TV Guararapes, antiga TV Clube afiliada da Record TV em Pernambuco, e Portal Tab UOL. Estes 4 trabalhos estão classificados para a etapa regional da premiação. E vamos passar à categoria áudio. Categoria áudio com 3º lugar. Não, nós iremos fazer a citação do 3º lugar e do 2º lugar, e aqui à frente virá apenas o primeiro colocado. Então, em 3º lugar, a reportagem especial Empreendedorismo, episódio 4, o veículo Podcast Cafezinho com William Lourenço, representante do trabalho, William Lourenço. Parabéns, William. O podcast Cafezinho esteve entre os finalistas na categoria áudio com seu especial Empreendedorismo, onde foi abordado a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que completa 15 anos em dezembro. O episódio garantiu o 3º lugar na premiação. Esta foi a primeira vez em quase 2 anos em que estamos no ar que concorremos a um prêmio de jornalismo de relevância nacional. Fomos também o único veículo de imprensa sem estar situado na capital pernambucana a estar entre os finalistas. Eu estive presente pessoalmente na cerimônia e recebi com muito orgulho e alegria o certificado de finalista das mãos da direção estadual do Sebrae. O diretor superintendente do Sebrae em Pernambuco, Francisco Saboia, destacou em seu discurso a importância da imprensa para comunicar aos donos de pequenos negócios sobre informações relevantes em seus setores de atuação, sobretudo no período de pandemia pelo qual atravessamos. Ouça agora um trecho de seu discurso no prêmio. Agora, os pequenos negócios precisam saber mais sobre esse mundo, né, das transformações que ocorrem, dos desafios, da concorrência que vem de dentro, que vem de fora. Muitas vezes o pequeno negócio que rala de sol a sol nem tem tempo, muitas vezes até não tem nem formação, porque muitos têm um nível de formação baixa, de instrução baixa. Isso dificulta o acesso e o processamento dessas transformações que vem acontecendo no mundo. Então, o nosso desafio é muito grande de apoiá-los para acelerar suas transformações, para que eles possam chegar nesse mundo novo e sobreviverem. E a gente conta muito com a imprensa. Essa é a motivação que faz com que o Sebrae tenha lançado, estamos na 8ª edição, né? Então, tenha lançado essa premiação para estimular o jornalismo, seja, como foi dito aqui pelo colega, o jornalismo tradicional ou convencional, não tem mais essa coisa, essa fronteira, né? A imprensa profissional, isso é o que importa. A imprensa profissional, independentemente da mídia, se seja digital, seja impressa, isso é irrelevante no dia de hoje. A imprensa profissional, que tem o olhar do profissional, da pessoa que sabe o que escrever, que tem um compromisso com a veracidade do fato, que tenha independência crítica, que não tenha o vício de uma instituição que possa condicionar sempre o olhar para um certo caminho. Então, a gente conta muito
com a imprensa profissional para que ela possa nos ajudar a repercutir junto à sociedade, em especial aos pequenos negócios, as questões que são mais de interesse mais crítico, mais urgente. E isso nos ajuda muito, isso facilita muito o nosso trabalho, porque quando a gente chega junto de um pequeno negócio, em alguma atividade, com um seminário, uma grande palestra, um trabalho de consultoria, uma missão empresarial, a gente já tem um empresariado mais sensibilizado para as questões. E nesse ano o prêmio, né, como obviamente todos vocês sabem, focando um componente, um recorte, né, muito específico, que é como performaram os pequenos negócios num período tão delicado da história da humanidade, né, o período aí da pandemia. O presidente do Conselho Deliberativo Estadual da entidade, Ricardo Essinger, classificou como necessário e indispensável a divulgação pelos veículos de imprensa de matérias sobre os pequenos negócios, que são tão importantes para a economia brasileira. Boa tarde a todos, parabenizar os que participaram, porque sem dúvida alguma estar aqui para um prêmio de jornalismo é uma satisfação enorme. Depois de uma pandemia que nós estamos vivendo, saber que houveram artigos, houveram matérias onde olhava para os pequenos negócios, olhava como alguns arranjaram soluções, arranjaram novos meios de fazer o seu reenquadramento na vida, de forma que vocês divulgaram isso. Isso é muito bom, isso é necessário e é indispensável. De forma que parabenizo a todos que competiram, não só os vencedores especiais, porque tiveram uma categoria que a júri achou melhor. Mas todos os participantes são vitoriosos por ter, durante a pandemia, escrito e feito matérias sobre os pequenos negócios, coisa muito importante para o nosso país e para a nossa região. De forma que nós só temos a agradecer a vocês essa participação. Muito obrigado. O Prêmio Sebrae de Jornalismo foi criado em 2008 e é considerada a maior premiação do jornalismo empreendedor no Brasil. Em 2015, o prêmio teve de fazer uma pausa, retornando somente neste ano, premiando todos os trabalhos que falaram sobre temas relacionados aos pequenos negócios e focados no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Foram 28 trabalhos jornalísticos avaliados só no estado de Pernambuco e 10 finalistas. Em nosso site você encontra mais informações sobre o que ocorreu no Prêmio Sebrae de Jornalismo, bem como pode ler o nosso comunicado oficial a respeito. Acesse agora podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e estou aqui no Recife, no gabinete do deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, acertei, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele cordialmente me convidou, porque daqui a pouco estarei na sede do Sebrae para a cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo, e eu gostaria brevemente de pedir ao senhor deputado que pudesse contar a quem nos assiste algumas, algumas novidades que a Assembleia Legislativa pretende trazer de melhorias aos pernambucanos daqui para frente. Olha, William, primeiro parabéns aí pelo prêmio do Sebrae, prêmio importantíssimo de jornalismo. Acho que a gente tem que premiar essa juventude que está aí galgando novos ares. E a Assembleia Legislativa tem trabalhado bastante para que a gente possa manter firme o desenvolvimento de Pernambuco depois dessa grave pandemia, e a gente ainda vivendo ela, mas não tão grave como antes, mas num plano de retomada. A Assembleia Legislativa tem dado todo o suporte ao governo do Estado, aos poderes institucionais, como o Poder Judiciário, como os tribunais, o Ministério Público, para que a gente possa levar aquilo que há de melhor para a população. O nosso papel é fiscalizar, é fazer projetos de leis, assegurar à sociedade pernambucana dias melhores. Mas a gente tem trabalhado também, paralelamente a isso, levando desenvolvimento por todo o nosso estado, especialmente a sua terra, Buíque, que nós temos trabalhado muito, seja na zona urbana ou na zona rural. Né? Nós estamos falando em levar mais desenvolvimentos, qualificação de jovens,
água para a população. A gente recentemente conquistamos a 270, importante rodovia aí que vai ser totalmente requalificada pelo governador Paulo Câmara. As quadras das escolas que nós estamos fazendo, duas escolas estaduais que serão colocadas quadras poliesportivas, enfim. Nós estamos trabalhando num sentido que também vamos ter agora o governo presente ainda este ano para dar mais cidadania à população de Buíque. Então nós estamos trabalhando muito para que a gente chegue com o desenvolvimento, o governo do estado esteja mais presente, mas sobretudo a Assembleia Legislativa. Tem trabalhado muito, mas muito mesmo, para que Pernambuco siga firme e forte nesta retomada. E parabenizando novamente você, um jovem vindo lá do assentamento dos Irmãos, ao qual já tive o prazer de estar 3 vezes, né? Conheço as pessoas, conheço sua família, e dizer que você é um orgulho para toda a cidade de Buíque, um orgulho para Pernambuco, né? A gente saber que a gente pode sim participar de um prêmio, vencê-lo e está dando muitas oportunidades de esperança, né? A oportunidade do povo ter esse prazer que você está tendo hoje, a gente poder distribuir isso à nossa juventude. Primeiro, parabéns e com certeza será muito importante para a sua vida e para a vida da juventude de Buíque. Eu que agradeço, deputado, pelas palavras. Espero em outra oportunidade poder voltar aqui para abordar mais temas, mais assuntos relevantes a toda a população pernambucana, principalmente uma pergunta que me veio à cabeça rapidinho, que eu vou me atrever a fazer é: quais os destaques da Assembleia Legislativa que o senhor acha que são importantes de informar os pernambucanos com respeito ao combate ao coronavírus? Quais as atitudes que os deputados estaduais tomaram que o senhor acha que foram cruciais para que a gente esteja saindo aos poucos dessa crise epidemiológica? Olha, primeiro, todos os projetos de leis que foram colocados na casa para que a gente pudesse garantir a maior qualidade de vida e o combate ao Covid-19, nós aprovamos aqui em maior rapidez. Nós fizemos todos os processos que teria que ser feito naquele momento. Depois, os deputados, nas emendas de 2020, destinaram 63 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Não pôde comprar os respiradores, podemos instalar UTIs em vários hospitais, enfim, comprar insumos. Depois disso, nós tivemos firmes combatentes em todos os processos, seja na autorização de contratações, na autorização do governo do estado a fazer despesas extras no contingenciamento para que isso pudesse acontecer. Também a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco foi muito eficaz na questão da fiscalização das calamidades públicas, que inclusive essa semana votamos outra, até 31 de janeiro, para que a gente pudesse dar maior comodidade aos gestores municipais e gestor estadual de fazerem seus combates, haja vista que é necessário um nível de investimento muito alto. E a Assembleia Legislativa, com o seu corpo de comissões, e a mesa diretora, na pessoa do presidente Heriberto Medeiros, estivemos sempre atentos, né? Nós em nenhum momento descansamos, mesmo em lockdown, com tudo que ficou parado, a Assembleia esteve ativa, operante, mesmo de forma remota, mas não desistimos e não ficamos aquém do acontecido. Nós estivemos sempre perto, trabalhando intensamente, posso dizer a você que trabalhamos muito mais do que períodos que hoje, coincidentemente, voltamos às sessões presenciais, mas nós tivemos um volume de projetos muito maiores relativo ao coronavírus, né? Desde vacinas prioritárias que foram votadas, desde a questão da chegada de estrutura que a gente teve que votar. Enfim, a Assembleia Legislativa esteve sempre perto do povo pernambucano, que enfim aqui é a casa de todos os pernambucanos. A Casa Joaquim Nabuco sempre teve esse papel de defender a população pernambucana, que digo mais, nós não em nenhum momento ficamos sem atender o povo pernambucano. Mesmo essa Assembleia fechada, silenciosa para a rua, mas muito ativa, muito combatente aqui dentro, para que a gente pudesse fazer tudo que o governo do estado queria pelas autorizações, pelos projetos de leis. Nós aprovamos por unanimidade desta casa, sem ninguém pestanejar e nem demorar com muita discussão. Aqui sempre foi feito tudo muito clara e com muita vontade de vencer o coronavírus, que nós somos, por esse trabalho que o governo do estado fez, com o apoio da Assembleia Legislativa, o segundo melhor estado em combate ao Covid-19 do país. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, por ter concedido essa rápida entrevista. Quero que saiba que qualquer novidade aqui da Assembleia que o senhor julgar importante divulgar, principalmente aos cidadãos de Buíque, pode contar comigo para isso. E agradecer pela hospitalidade, pela recepção. É que eu estou um pouco nervoso, sabe, quanto ao prêmio que vai começar já, mas
Novamente eu agradeço pelo convite, por me receber aqui e pela entrevista concedida. Bom, eu que agradeço, quero parabenizá-lo novamente por este prêmio, dizer que você é uma inspiração para toda a juventude, você serve de estímulo a todos que buscam ganhar e galgar a vida. Eu tenho certeza que seus pais hoje estão muito orgulhosos desse prêmio e nós, que fazemos a Assembleia Legislativa em nome de todos os deputados, queremos lhe parabenizar, lhe dar esse abraço fraterno e desejar muita sorte a todos os seus ouvintes que assistem seus vídeos, enfim, todas as pessoas que se espelham no seu sucesso. Eu tenho certeza que vai ser o sucesso de muita gente. Parabéns e sempre à disposição. A Assembleia, o deputado Diogo e todos os deputados sempre terão bem aqui para bem recebê-los e receber a todo o povo de Pernambuco. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Muito obrigado. Valeu. Governador, muito prazer, William Lourenço, podcast Cafezinho. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância que o senhor gostaria de destacar nessa restauração da PE 270 como parte do plano retomado. Bom, a PE 270, juntamente com a PE 300, elas estão em umas condições de trafegabilidade muito ruins. E nós já queríamos, desde o ano passado, iniciar intervenções aqui para requalificar ela por inteiro. Infelizmente, a pandemia atrapalhou nosso planejamento. Nós tivemos que cuidar da saúde das pessoas, como estamos cuidando. Mas agora, com a retomada, a gente vai ter condições de recuperar essas duas estradas. A PE 270 já começa agora, no mês de dezembro, já vai fazer atuações nas áreas mais críticas, como aqui no centro de Buíque. Então, a gente tem certeza de que vamos gerar emprego e renda, vamos fazer uma obra de qualidade, vamos garantir o devido às pessoas e vamos nos próximos 10 meses ter certeza de que vamos inaugurar aqui uma obra que vai ajudar no desenvolvimento de Buíque e de todos os municípios vizinhos. Eu queria falar rapidinho só sobre as ações do governo do estado na pandemia da Covid-19, que recentemente saiu a notícia da variante Ômicron, casos confirmados. Eu queria saber o seguinte: há alguma previsão do governo do estado para recuar no plano de convivência? Bom, nós estamos tendo agora que cuidar da saúde ainda, a pandemia ainda existe, as pessoas têm que continuar usando máscara, mas nosso esforço é da vacinação. Se nós continuarmos nos vacinando, tomando a primeira dose, quem não tomou ainda, tem que ir atrás para tomar a primeira dose. Quem esqueceu de tomar a segunda dose, tem que tomar a segunda dose. E a dose de reforço, a terceira dose. Então, com a vacinação andando, como nós estamos vendo em várias regiões de Pernambuco, eu não tenho dúvida que a gente vai superar esse momento difícil. Mas temos que continuar cuidando ainda, usando máscara, mantendo algumas regras de convivência social. E se todo mundo respeitar isso, 2022 com certeza vai ser um ano diferente, um ano que a gente vai ter condições de superar todos os obstáculos. A retrospectiva 2021 do podcast Cafezinho vai fazer uma rápida pausa e na volta tem a última coluna de opinião do ano. Não saia daí! Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições como a Polícia Federal e universidades públicas participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Cá entre nós, não tem coisa mais chata do que você estar curtindo sua música ou podcast favorito e de repente chega aquele anúncio e corta seu barato, né? Presta atenção nessa dica. Quem tem o Spotify Premium não precisa se preocupar com isso. Você pode ouvir a música que quiser, sem anúncios no celular ou no tablet, mesmo estando offline. E olha que beleza de promoção que vem agora. Assinando agora o Premium, você curte 3 meses grátis. Isso mesmo, 3 meses de Spotify Premium grátis no plano individual.
Depois dos 3 meses, a assinatura é de R$ 19,90. Você pode cancelar quando quiser, mas eu duvido que você faça isso. Acesse o site spotify.com ou baixe o aplicativo e seja premium também. Mas atenção! Essa oferta é válida apenas para o plano individual e somente para quem assinar até o dia 31 de dezembro. Spotify. Escutar muda tudo. « 2021 se despede da gente daqui a 6 dias. Curiosamente, a virada vai acontecer da sexta pro sábado. Mais um motivo para celebrar? Aí vai depender de você e de como foi o seu ano. Todos nós tivemos que passar por momentos muito difíceis, que nos obrigaram a ser mais fortes e a ver o mundo com outros olhos. A dar um pouco mais de importância àquilo que negligenciamos em tempos mais calmos, como por exemplo a nossa própria saúde. A cuidar mais de quem nos cerca e a cuidar mais de nós mesmos também. A ter mais cautela e a evitar exposições desnecessárias, seja para o nosso corpo, nossa mente ou nossa fala. Por mais que o ano só acabe oficialmente daqui a 6 dias, já começamos a refletir sobre o 2022 que queremos e que precisamos. Um ano menos sofrível, menos turbulento, com mais fraternidade entre as pessoas e cada vez menos estupidez. Um ano em que seremos colocados novamente à prova, onde precisaremos decidir qual rumo o país inteiro deverá tomar com calma, inteligência e muita reflexão. Reflexão sobre tudo o que passamos enquanto nação até aqui, sobre tudo o que podemos conseguir e sobre como podemos conseguir. Um ano onde, pelo menos no jornalismo, a diferença entre o que é fato e o que é falso ficará ainda mais nítida, porque a cobrança em um trabalho mais sério será ainda maior, porque o leitor, o seguidor ou o ouvinte vai querer essa informação para refletir e tomar sua decisão de Brasil. Em fevereiro do ano que vem, aliás, o podcast Cafezinho completa 2 anos de atividade. Como parte das comemorações, durante todo o mês de janeiro, iremos apresentar nas 12 plataformas de streaming de áudio onde estamos presentes, os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar no YouTube em 2020, em uma edição especial. Há ainda o lançamento de um livro com uma seleção das melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo meu amigo historiador João Gabriel Silva. Fora a estreia da nossa terceira temporada em 12 de fevereiro e, a partir de abril, uma cobertura das eleições 2022 como você nunca ouviu, com conteúdo especial em todos os nossos canais. Será, sem dúvidas, um ano com muita informação, opinião, variedades e entretenimento para você em qualquer meio, a qualquer hora. Por isso, para encerrar essa temporada do podcast Cafezinho, eu quero agradecer do fundo do coração a você, que nos ouviu, nos assistiu, seguiu, curtiu, compartilhou e comentou pela audiência, paciência, carinho e confiança depositados em nosso trabalho durante todo este ano de 2021. Que a partir do próximo sábado, nós possamos escrever juntos um 2022 com notícias muito melhores. E que tenhamos mais sabedoria para as escolhas que teremos que fazer nesse ano que vem aí. A partir de hoje, eu entro oficialmente de férias das minhas atividades aqui no podcast Cafezinho. Meu amigo João Gabriel Silva, que também é sócio, vai entrar de férias também. Mas relaxe, as nossas colunas de opinião continuarão sendo publicadas normalmente em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. De 1º de janeiro a 5 de fevereiro, apresentaremos aqui no streaming uma edição especial da temporada 2020 que foi originalmente veiculada no YouTube, como parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, sempre às 9 da manhã no horário de Brasília. Em nosso canal no YouTube vai ter TBT do podcast Cafezinho toda quinta, sempre às 9 da manhã também. Aproveite e pesquise por podcast Cafezinho com o William Lourenço.
se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nossos perfis oficiais no Facebook e Instagram ficaram em regime de hibernação durante esse período, mas não serão desativados, até porque em caso de uma notícia urgente, vai ter postagem exclusiva por lá. Por isso, se ainda não nos segue nessas redes, siga-nos. É só pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial. Bom, recados dados, só me resta dizer o seguinte: eu tô indo embora, e a você que fica, um feliz ano novo, um feliz Natal também, cuide-se, mantenha todos os cuidados, comemore com responsabilidade e a gente se encontra de novo em 12 de fevereiro para tomar aquele cafezinho caprichado. Tchau e boas festas a todos!